E aí, galerinha do sexto ano, tudo bom? Vamos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje nós iremos estudar sobre as rochas, iremos estudar também os seus minerais e os fósseis. Qual é a origem dos fósseis? Bom, veja só, quando se fala de rochas e minerais, como a gente pode observar nesse slide, a rocha e a pedra, elas são a mesma coisa. Rocha, na realidade, vai se tratar de um agregado natural, que vai ser composto por alguns minerais, ou por um único mineral. A pedra, na realidade, ela vai ser um pedaço solto, ok? Lembre-se, um pedaço solto de uma rocha. Então, o que a gente está vendo sobre o assunto de ciências é rochas e minerais. Iremos começar por eles, para depois eu começar a falar sobre os fósseis. Então, só revisando. Rocha e pedra, será que é a mesma coisa? Não. Na realidade, a rocha ela é um agregado, a pedra não. A pedra vai ser um pedaço solto da rocha. E continuando falando sobre as rochas e minerais. Para falar das rochas e minerais, eu tenho que pensar, como é que danado foi formado a rocha? Então a gente tem que começar falando sobre a formação da rocha. Então, sabendo que as rochas elas são formadas por minerais, então entenda o conceito de minerais. Minerais, na realidade, vai ser elementos ou substâncias químicas que, por meio de um processo, que é um processo geológico, eles foram se formando e aí continuam a se formar em vários ambientes que vai estar no nosso planeta Terra. E das rochas e minerais, podemos classificá-las. Vamos observar esses slides sobre a classificação das rochas? Bom, na classificação das rochas vão existir três tipos. As rochas que a gente chama de magmáticas ou ígneas, as sedimentares ou estratificadas e as metamórficas. Relembrando de novo para vocês. Se fala de classificação de rocha, eu tenho quantas? Três. São três tipos. Ou seja, magmáticas, sedimentares e metamórficas. É lógico que quando se fala de sedimentares, você também pode escutar de estratificadas. E da classificação das rochas, tá? Por essa imagem que você pode ver aí na telinha, a gente vê um vulcão que está em erupção. Na realidade, as rochas magmáticas ou ígneas, elas se originam do magma, ou seja, ao resfriar-se, o magma ele vai se tornar-se sólido e vai originar esse tipo de rocha. Lembram da aula passada? Na aula passada eu falei para vocês sobre as camadas da Terra. Né? Só fazendo uma revisão. Quando se fala das camadas da Terra, a gente tem ali a crosta terrestre, que é a parte superficial, e no meio existe o magma. O magma ele está ali bastante quente, ou seja, quando esse magma ele é colocado para fora através de erupções vulcânicas, esse magma ele está tão quente que ao contato com a temperatura terrestre ele vai se resfriar. Então, quando acontece esse resfriamento, vai acontecer a formação dessas rochas, que a gente chama de rochas magmáticas. Vê só que legal. Magmáticas. Ou senão, a gente vai chamar essas rochas de rochas ígneas. Continuando sobre a classificação dessas rochas, as rochas magmáticas, pela imagem que a gente pode observar, a gente vai ter três tipos. Eu vou ter o basalto, veja que lindo como é o basalto, bem pretinho. Tem a pedra pume e vai ter o granito. Então, se fala de rocha magmática, vai ter ainda ali os tipos dessas rochas. Veja que quando a gente começa a falar sobre rochas, as rochas elas vão se dividindo e elas vão ter vários tipos dessas rochas. Então,
o resfriamento desse magma, a gente ainda vai ter, além desse resfriamento, o quê? O basalto, a pedra-pume, o granito. Isso quando se fala das rochas que são magmáticas. O basalto, na realidade, e a pedra-pume, ela vai se formar na superfície. Na superfície da onde? Na superfície da crosta terrestre. Né? Isso daí vai ocorrer através da solidificação da lava, ou seja, do magma. Já o granito não. O granito ele vai se formar no interior da crosta terrestre. Isso aí pelo lento resfriamento e solidificação do magma. Quando eu falo para vocês lento resfriamento, é por causa da temperatura, é por causa do calor. A nossa atmosfera ela vai ter uma temperatura e é lógico que lá no vulcão, lá dentro do vulcão onde tem o magma, está muito quente, pessoal. E aí o resfriamento ele vai acontecer lentamente. Então, se acontece lentamente, a gente vai ter o quê? O granito. Agora, se o resfriamento acontece rapidamente, que está em contato com a atmosfera, a gente já vai ter a rocha magmática. E continuando falando aí sobre rochas, minerais, eu vou falar sobre o basalto. O basalto, na realidade, é uma rocha que ela é escura, né? No basalto, encontramos dois principais tipos de minerais. A gente vai encontrar o feldspato e vai encontrar o piroxogênio. Esse tipo de rocha ele é muito usado na pavimentação dos calçados. Bora observar essa imagem para a gente ver aí um calçado que é feito aí de basalto. Veja que calçado maravilhoso, né? Parece até uma mármore. Na realidade, essa calçada que você está vendo, essa pavimentação, ela foi formada por uma rocha e essa rocha daí, né, foi um mineral, ou seja, o feldspato ou o piroxogênio, que é feito, né, para pavimentação e a construção dessas calçadas. Continuando a classificação das rochas magmáticas, eu agora quero falar para vocês sobre a pedra-pume. A pedra-pume, na realidade, ela é uma rocha leve. Além de ser leve, ela é porosa. Ela vai lembrar uma esponja. Bora observar essa imagem? Nessa imagem aí, vocês podem observar a pedra-ume. A pedra-ume ela vai se formar rápido. E ela se forma rápido devido ao seu resfriamento. O resfriamento da lava. Que essa lava daí ela vai ser rica em gases. E por ser rica em gases, ela se torna uma rocha porosa. E ela pode ser utilizada para polir objetos ou limpar e até mesmo amaciar a pele. E agora eu vou falar sobre o granito. Né? O granito ele é muito duro, ele é muito resistente. Resistente a quê? A fragmentação. Isso quer dizer que vai ser difícil quebrá-lo. O granito ele vai ser muito utilizado no revestimento de pisos, no revestimento de paredes, na confecção de pias, aquela pia que você tem lá na sua cozinha, que ela é de granito, né? Ou se não em mesas ou em algumas bancadas devido à sua resistência. As rochas, elas também podem ser sedimentares ou estratificadas. Como assim sedimentares ou estratificadas? Na realidade, vai se tratar de um tipo de rocha que é constituída de sedimentos, ou seja, que são inúmeras partículas de rochas, lama, material orgânico, podendo até mesmo esses orgânicos ser de vegetais ou de alguns animais. Então, quando se fala das rochas sedimentares, a gente também vai classificar essas rochas. Eu vou dar aí alguns exemplos dessas rochas sedimentares. Eu gostaria que vocês observassem esses exemplos. Eu tenho o arenito, eu tenho o argilito e eu vou ter o calcário. Cada um ele é bem diferente porque isso vai ocorrer devido ao arranjo molecular de suas moléculas, tanto do arenito, quanto do argilito e quanto também do calcário. O arenito, como essa imagem que vocês podem observar, como o próprio nome dele ele já diz, ele vai apresentar areia na sua composição,
podendo ser alterado facilmente pela ação de ventos, pela ação da chuva. Além disso, pode apresentar diferentes colorações. Sua cor ela vai depender do tipo de material que funciona para ligar os grãos de areia. Isso daí quando a gente vai falar sobre o arenito. Já o agilito não. O agilito ele é bem diferente. Os agilitos eles vão se formar quando as argilas elas se cimentam, né, após serem transportadas e depositadas por agentes diversos. Isso quando se fala de um agilito. Eu acredito que quando você esteja numa BR, que você começa a observar aquelas montanhas, você começa a observar a questão do agilito. Bora observar a imagem, que aí vocês vão lembrar logo sobre o agilito. Olha só o agilito, né? O agilito, na realidade, vai ser formado por quê? Por argilas, que elas se cimentam após serem transportadas ou, se não, depositadas aí por agentes que são diversos. A importância da argila. Você sabe que a argila ela tem uma grande importância. Ele vai ser um material que vai ter aí uma aplicabilidade bastante diversificada, desde a confecção artesanal, assim, de potes, de panelas, moringas, até na fabricação de peças de automóveis, aviões e, se possível, você aí pensar, a argila também ela está na fabricação de computadores. Alguém já trabalhou com argila? Com a professora de artes? É bem legal, né? Colocar a mão ali na argila, sentir que a argila ela vai criando molde, tá certo? Quando a gente fala de moringa, a gente está falando de um forno. Quando você pega a argila e que você faz um molde de um vaso e você coloca no forno de moringa a uma determinada temperatura, o que é que vai acontecer? Vai ter um cozimento, essa parte que está ali pastosa, que está meio líquida, ela vai passar para uma forma sólida, formando ali o quê? Um vaso, um artesanato, uma panela, que é muito bom, né? Principalmente essas panelas de barros, que no interior o pessoal adora cozinhar. Eu mesmo adoro uma panelada, principalmente se ela for cozinhada numa lenha ou numa panela de barro. Sobre as rochas sedimentares. Vejam agora aí na tela. Vamos falar sobre o calcário? O calcário ele vai ser formado por cristais do mineral calcita ou do mineral dolamita. Esses cristais se depositam na água do mar, que possui cálcio, magnésio e carbonatos dissolvidos. Então, toda vez que você vai falar de calcário, a gente está falando ali de cristais, está se falando de um mineral, ou seja, vai se falar de calcita, dolamita, que vai possuir cálcio, magnésio, carbonatos, e todos eles vão estar onde? Depositados na água do mar. A gente pode até fazer aquela ligação. Água mineral. Por que água mineral? Porque naquela água mineral vai ter alguns minerais. E agora a gente vê a importância do calcário. O calcário ele vai ser uma matéria-prima para a fabricação de quê? De cal e cimento. O calcário também ele vai ser usado na agricultura para melhorar certas condições do solo. Quando eu falo do calcário que ele é utilizado na agricultura, é porque, às vezes, o agricultor ele utiliza tanto aquela terra dali que aquela terra passa a se tornar ácida. E aí, tudo que você for plantar não vai nascer por causa da acidez da terra. Então, a partir do momento que você coloca o calcário, ou seja, o cal, né, na agricultura, ali dentro daquela terra, ele vai equilibrar o pH da terra, fazendo com que aquela terra ela fique própria para o próximo plantio. Continuando o assunto sobre rochas, eu quero falar para vocês sobre as rochas metamórficas.
Se são rochas metamórficas, a própria palavra ela já está falando. Metamórficas, metamorfose. Então, alguma coisa está se transformando. No caso, a rocha está se transformando. No caso aí da rocha metamórfica, pode ser da rocha magmáticas ou se não de rochas que são sedimentares, que irão formar as rochas que a gente chama de metamórficas. Então, começamos agora a observar essa linda imagem sobre as transformações dessas rochas em rochas metamórficas. Então, o granito ele pode se transformar em gneiss, o arenito em quartzo e o calcário ele pode se transformar em mármore. Observe que quando essas rochas elas foram formadas de início, ela tinha uma estrutura, mas com o passar do tempo, elas vão passar por metamorfose, originando outro tipo de rochas. Então, por essa imagem, fica bem claro aí a transformação. O granito na gneiss, o arenito em quartzo e o calcário em mármore. Vamos falar agora sobre a gneiss. A gneiss ele pode ser utilizado no revestimento de pisos e de paredes. A ardósia, além de revestimento de pisos e paredes, a ardósia ela é usada na confecção de pias e de mesas. Já o mármore ele é muito utilizado no revestimento de pisos, escadas, paredes e na confecção de pias, mesas e algumas esculturas diversas. Bom, a gente viu quase tudo sobre as rochas e alguns dos seus minerais. Mas agora eu quero começar a falar sobre os fósseis. Alguém aí de casa tem alguma ideia do que seja o fóssil? Qual é a sua origem? De onde vem um fóssil? Geralmente a gente sempre liga o fóssil a alguma coisa muito antiga. E realmente é. O fóssil ele vai se originar na realidade de seres, né? Principalmente de seres vivos, que viveram há muitos anos no nosso planeta. E o que acontece é que esses fósseis eles são vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rochas. E aí eu gostaria que vocês observassem nessa linda imagem a etapa de formação de um fóssil. Nessa imagem, a gente tem ali a imagem de um dinossauro. Vocês sabem que quando teve a extinção do dinossauro, que foi provocado por um meteoro, os dinossauros eles morreram, e com o passar do tempo, e anos, foram se criando terra, água, depois mais areia, depois mais terra, e daí o que foi que aconteceu? A parte orgânica do dinossauro, ele se desintegrou, tá? Ele, na realidade, o que eu posso dizer para vocês é que a parte orgânica ela entrou em decomposição, restando aí apenas a questão dos ossos que ficaram presos nas rochas. É o que você pode observar nessa imagem sobre as etapas da formação de um fóssil. Vamos continuar observando as imagens sobre as etapas de formação de um fóssil. Primeiro vai acontecer a morte desse ser vivo que viveu há muito tempo atrás. Depois que esse organismo vivo ele vai morrer, vai acontecer a deposição de sedimentos sobre seus restos mortais. Com a deposição desses sedimentos, acontece a substituição da matéria orgânica que ali existia nos restos mortais por um material mineral. Após milhares de anos, o fóssil ele vai ficar exposto e vai aparecer novamente à superfície. Então, quando se fala de fósseis e as etapas de formação, a gente fala dessas etapas. Foi um organismo vivo que viveu há muito tempo atrás, aconteceu uma deposição de sedimentos sobre os restos mortais, acontece uma substituição da matéria orgânica que existia. Essa substituição vai ser
por materiais que são minerais, para depois esse organismo, essa matéria, certo, que estava morta, ela venha a ressurgir de novo na superfície. Bom, pessoal, quando se fala de fóssil, a gente vai ter vários processos. Eu tenho aí a mumificação. Eu gostaria que vocês observassem essa imagem. A mumificação ou a conservação total. Todo ou quase todo ser vivo, ele vai ficar conservado, mesmo se suas partes moles, após a morte, o ser vivo ele é envolvido por uma substância, como por exemplo, ele pode ser envolvido por um gelo, que vai permitir a sua conservação. Nos exemplos de mumificação, a gente tem insetos que são conservados em ambar, a gente tem os mamutes que foram conservados no gelo. Na próxima ilustração, nessa próxima imagem, a gente tem a conservação de alguns insetos que foram conservados em ambar. O ambar, na realidade, vai ser uma substância que vai ser produzida aí pelo caule de algumas plantas. E o inseto ele acaba ficando preso nesse ambar, o que faz com que o fóssil ele fique conservado não só a parte dele interna, como também a parte dele externa. Porque quando eu estava falando para vocês da formação do fóssil, eu tenho ali um ser vivo. Acontece o sedimento. Né? Existem sedimentos que são camadas e camadas que vão substituir ali em cima dele. Depois aquela matéria orgânica ela vai ser substituída por alguns minerais. No caso do ambar, não. O ambar, na realidade, é uma substância que é produzida por alguns caules de algumas plantas e aí vai ocorrer a conservação total desse fóssil, tanto externo quanto interno. Mas o gelo também pode sim conservar tanto a parte externa quanto a parte interna. Como vocês podem observar nessa próxima imagem, a gente tem um mamute. O mamute foi uma espécie de muitos anos atrás. Então, o mamute ele foi congelado no gelo. Né? Ele tem aí uma idade aproximada de uns 25 mil anos atrás. A gente está em 2020 depois de Cristo. Veja que é 2020 depois de Cristo. Mas a gente tem 23 mil anos atrás, né? Quando eu falo 23 mil anos atrás, é 23 mil anos antes da idade de Cristo, onde tinha essa espécie, que era o mamute. Pela imagem que vocês podem observar, ele foi totalmente conservado no gelo, e aí tanto a parte dele externa quanto interna, eles são conservados. Agora a gente vai ver outra parte sobre a fossilização, que é a questão da moldagem. A moldagem, na realidade, eu quero que vocês observem essa imagem, né? A moldagem, ela não se conserva qualquer parte do organismo, ficando apenas uma reprodução ou molde de suas partes duras. Eu tenho a reprodução da estrutura interna, que a gente vai chamar de molde interna, ou se não, a reprodução da estrutura externa, ou seja, molde externo. Eu posso chamar de molde interna, ou molde interno, ou molde externa, ou molde externo, tanto faz. Mas quando se fala de moldagem, vocês têm que pensar que são dois tipos. Vai se conservar apenas uma parte do organismo vivo. Essa parte, ela pode ser a parte interna, quanto pode ser a parte externa. Bom, gente, nessa imagem linda que vocês estão observando do molde interno e do molde externo, o molde externo, na realidade, vai se tratar de um organismo que, quando ele morre, ele cai. E aí, o que é que vai acontecer? Vários sedimentos vão sendo colocados em cima deles. E a parte orgânica, ela vai ser substituída por alguns minerais. E o que vai acontecer é que apenas as características externas é que vão
aparecer dentre aqueles sedimentos dali. Bom, pessoal, nessa linda imagem que vocês podem observar, que eu trouxe para vocês, são imagens que vão mostrar o modo externo, o modo interno, né? E quando se fala do modo externo, na realidade ele deixa o quê? Expressões, uma impressão sobre as suas características que são externas. O modo interno, não. No exemplo aí, a gente vê o exemplo de uma concha, o interno dessa concha, como essa concha ela era, e externamente, como ela se apresenta também. Então, quando se fala de moldes, a gente vai ter sempre dois tipos. O molde que é externo, que vai caracterizar as características que são externas, e o molde que é interno, que caracteriza as características que são internas, que estão dentro e não por fora. E aí começamos a perceber algumas marcas dessas atividades. Quando eu falo marca dessas atividades, são vestígios desses fósseis, vestígios desses seres vivos, ou seja, impressões nas rochas. Esses seres vivos, eles deixaram essas impressões que podem ser pegadas, que podem ser fezes, que podem ser ovos que foram fossilizados. Tudo isso são impressões que foram deixadas com o passar do tempo através dos sedimentos e das rochas que foram passando por suas transformações. Continuando falando sobre a importância dos fósseis. Os fósseis eles são muito importantes. Por quê? Permite estudar a evolução da vida na Terra. Os animais eles passaram por diversas evoluções. Alguém de vocês aí de casa já observaram um animal que ele é conhecido como a preguiça, né? Que eu acho que é mais ou menos assim, desse tamanho, tem umas unhas enormes. Essas unhas eles facilitam que ele se abrace nas árvores e tenha um movimento bem longo. Agora imagine uma preguiça do meu tamanho ou maior do que o meu tamanho. Justamente, os animais eles passaram por essa evolução. E muitos anos atrás existiram preguiças que eram gigantescas. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso através do estudo dos fósseis. Por quê? Os fósseis, eles permitem estudar justamente a evolução da vida que se tinha na Terra. E ele vai também permitir datar as rochas e determinar os ambientes que foram bastante antigos. E aí, galerinha do sexto ano, gostaram do assunto de hoje? Sobre as rochas? Como é que as rochas elas foram formadas? Antes eu nem imaginava que a rocha ela seria proveniente de um vulcão que estava em erupção. E que essas rochas, com o passar do tempo, elas iriam modificar. E que o fóssil ele é tão importante porque ele estuda a evolução da vida na Terra. Através do estudo dos fósseis, a gente começou a estudar o quê? Os dinossauros, as impressões que esses dinossauros deixaram, tipos de fossilização, quando falou ali de moldagem, que não tem só um tipo de moldagem, tem mais de um tipo de moldagem, né? Principalmente quando de repente tem uma planta que vai liberar uma substância que se chama ambá e aquele inseto ou aquele animal, ele fica preso daquele ambá e conserva não só a parte externa como a parte interna. E aí não só a questão da substância do ambá, mas também tem um gelo que conservou aí um animal que há muito tempo está em extinção, que é o mamute. O mamute a gente com certeza assistiu naquele filme A Era do Gelo, tem aqueles mamutes enormes, né? Aqueles elefantes enormes. Então eu acho muito interessante quando a gente começa a estudar a questão da nossa Terra, de como é formada a nossa Terra, o que tem debaixo da nossa Terra, a história, a evolução. Então, galerinha do sexto ano, a gente vai se ver aí numa nova oportunidade.
para estudar outros assuntos de ciências, que é a minha paixão e a sua paixão.